Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, a você que está no lar, junto com sua família, ou mesmo só com seu cônjuge, ou mesmo sozinho, não importa. O importa é que nós estamos ligados aqui por esse material, por esse recurso visual, e nós estamos ligados sobretudo com Deus, tá? E o nosso objetivo hoje é trazer uma mensagem para você, dentro da sua casa, para você e sua família. Você sabe a razão, porque nós não estamos tendo culto na igreja, também sabe a razão, porque a igreja, esse domingo está fechado, aí nós estamos fazendo esse recurso para alcançar o seu coração. O que eu quero lembrar nessa noite é sobre a história de Esté, que com certeza você já ouviu falar, ou quem sabe conhece profundamente, porque é um dos livros da Bíblia, não é? Um livro lá do Antigo Testamento. Essa história está dentro de um contexto, quando o Império Persa era o maior império do mundo e havia muitos judeus residindo, morando nas províncias persas. Portanto, todos estavam sob a égide e o governo de um rei que na época era o mais poderoso do mundo, chamado Assuero. Esse Assuero tinha uma espécie de um primeiro-ministro, um braço direito chamado Amã, que era um inimigo do povo judeu. A Bíblia não expressa exatamente as razões por que ele tinha esse ódio quanto mais contra os judeus, mas ele queria, porque queria destruir e tirar de todo o império a presença de todo esse povo semita que eram os judeus. Sabemos de uma razão, é que lá na cidade onde ele morava, Mardoqueu, que era tio ou um parente da Esté, e a Esté foi escolhida para ser a rainha do rei, esse Mardoqueu, ele não se levantava quando Amã passava, e isso causava uma ciumeira muito grande, porque ele era muito prepotente e gostava que todas as pessoas se levantassem e lhe prestassem reverência quando ele passava. Era uma grande autoridade, era cheio de si. Bom, talvez fosse essa a principal razão, mas certamente existia outras razões lá no interior dele, do seu coração, para ter um ódio tão grande contra os judeus, porque ele projetou uma forma de aniquilar, de matar, de exterminar os milhares de judeus que habitavam e moravam em todo o Império Persa. Não era apenas em uma cidade, era em todas as províncias persas. Então ele chegou e convenceu o rei, dizendo que o povo judeu era um povo inimigo, era um povo que não respeitava as leis do rei, era um povo que não respeitava os costumes, a cultura e etc e tal, era um povo, portanto, persona não grata, e convenceu o rei que eles deveriam ser mortos, e o rei autorizou que ele providenciasse isso do jeito para todas as províncias, a notícia, marcando um dia para esse extermínio geral de todo o povo judeu, inclusive oferecendo donativos, oferecendo uma quantia muito grande para a corte e para as pessoas que estivessem executando esse projeto, alguns benefícios. Bom, acontece que o assunto ou a notícia chegou antes do dia aos ouvidos de Mardoqueu, que foi falar com sua sobrinha, que estava evidentemente na corte como a rainha. E ele então diz para a Esté, isso que nós vamos ler aqui rapidamente na palavra de Deus. Não imagines que por estares na casa do rei, Esté, só tu, entre todos os judeus, escaparás. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará aos judeus um socorro e livramento para tu, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não é para esta conjuntura que fostes elevada a rainha. É isso aí que eu quero chamar a atenção, porque nós estamos vivendo no Brasil, e aliás no mundo inteiro, uma conjuntura um tanto parecida, porque é uma conjuntura de ameaça de extermínio. É uma ameaça de uma epidemia, é uma ameaça de pode ter proporções catastróficas e apocalípticas de muitos e milhares de pessoas. Sabe-se lá por quanto tempo e até onde isso vai chegar. Bom, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que nesses 40 e poucos anos de ministério, até hoje, eu não tinha fechado a igreja nenhuma vez, igreja digo, o templo,
nem uma vez, nem um domingo na minha vida. Não tinha tido essa necessidade, nem eu, nem a Igreja Presbiteriana no Brasil. E de repente agora as igrejas estão sendo decretadas que fiquem fechadas para evitar os aglomeramentos, por causa da contaminação do vírus que está aí sendo tão propagado. Queridos, então, eu que já vi passar pelo Brasil algumas gripes, não é? Algumas ameaças epidêmicas de algumas pestes pequenas, em menores proporções, certamente, mas eu vim passar por algumas que passaram, tá? Como, por exemplo, a gripe suína, lá na África, ebola, e tantas outras já passaram. Claro, eu não sou do tempo da gripe espanhola, mas foi no século XX, tá? E nem muito menos do tempo da peste bubônica ou a peste negra acontecida na Idade Média, na Europa, que dizimou praticamente a metade da população da Europa. Bom, eu não sou desse tempo, mas realmente eu nunca vi uma ameaça tão ameaçadora quanto esta. E de repente eu estou aqui vivendo esse tempo, como você também está vivendo esse tempo, provavelmente sem precedente na sua história, na sua experiência, mas acontece o seguinte: quem sabe se não para essa conjuntura Deus te colocou aqui. É nessa conjuntura, meus queridos, que eu estou conclamando vocês, como Igreja Presbiteriana Vila Moraes, e a Igreja Presbiteriana no Brasil está sendo conclamada também, para termos neste domingo um jejum de oração e consagração, pedindo a Deus misericórdia, porque quem nos ameaça é invisível, é um vírus, é um protozoário, algo muito pequenininho. Eu gostaria muito que os poderosos pensassem nisso, mas isso pode ser mais poderoso do que uma bomba atômica, está entendendo? Os poderosos se acham muito grandes, muito poderosos, querem que os outros curvem a cabeça diante dele, se levante para ele passar, tal qual Amã fazia com Mordecai. Os poderosos ficam querendo, achando que são os tais, mas o mesmo vírus que pega alguém lá na favela, que pega alguém lá num casebre, ou na roça, seja lá onde for, pode pegar alguém também no palácio, alguém de muita cultura e de muito dinheiro. Ele é tão vulnerável quanto qualquer um outro, porque diante de Deus todos os homens, nesse caso, são iguais. A morte é para todos os homens e todos estão sujeitos. E não pense vocês, ou nós pensemos, não, mas eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou presbiteriano, eu creio na soberania de Deus, que eu estou isento disso aí. Não, você não está isento. É claro que Deus tem a proteção decretada sobre sua vida, mas a morte para mim, a morte para você, não significa o fim do mundo, significa uma transferência para um lugar infinitamente melhor, como diz o apóstolo Paulo. É estar com Jesus, livre de todos esses problemas e preocupações, dessas pestes e tudo mais. Bom, mas é claro que você também não quer ir hoje, não quer ir essa semana, não quer ir esse ano. Quem sabe você quer adiar o máximo possível, porque você quer viver com a sua família, quer viver com a sua igreja, quer executar os seus projetos de vida aqui, dessa vida temporária, essa vida efêmera que nós temos. Tudo bem, você tem razão em querer, mas, meus queridos, a conjuntura é essa, e a solução que nós temos é não apenas tomar as nossas medidas profiláticas, as nossas precauções, para evitar a contaminação ou de contaminar outros, mas principalmente através do jejum e oração pedir a Deus misericórdia por nós, por nossa família, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Vila Moraes, a Igreja do Brasil inteiro, o mundo inteiro, porque todos estão carentes e todos estão sujeitos a serem atingidos por essa peste. Nós estamos fazendo uma proposta para a Igreja Presbiteriana Vila Moraes, dividindo esse domingo, em 3 turnos, talvez já chegue tarde ao seu conhecimento. Nós podemos dividir, alguém pegar de 6 horas até meio-dia, 6 horas, e outro grupo, outras pessoas escolherem de meio-dia até 6 horas da tarde, e outros escolheram o horário de 6 horas da tarde até meia-noite. Ou seja, em 3 turnos, eu quero que a igreja esteja dividida, consequentemente, ter sempre gente jejuando e orando, mas é jejuando e orando mesmo.
Não é simplesmente para você ter um tempo para brincar, para ver filmes, para dormir e etc. Tal. É principalmente para você cantar louvores a Deus, cultuar ao Senhor, é você orar, interceder pelo povo com jejum. Por que com jejum? O jejum tem um grande efeito sobre a sua vida? Sim. Se você se abstém do mal e se consagra a Deus, tem grande efeito. Agora, se você faz tudo o que tem que fazer e diz assim, eu estou fazendo jejum, não, isso aí é regime. Tá? Pode fazer um outro efeito na sua vida, mas não espiritual. O jejum é associado a uma vida de consagração. São apenas 6 horas. O meu convite é que nessa conjuntura que nós estamos vivendo, você participe para a bênção de Deus seja estendida para todos em favor dessa grande peste que está sendo alastrada aí pelo mundo inteiro. Que Deus abençoe. Até uma próxima, hein? Amém?